Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Bem-vindos novamente ao meu canal e hoje vamos de mais novidades. E, claro, né, uma resenha ou um resumo, depende da forma como você vê ou como você interpreta ou como você entende o que é uma resenha ou um resumo. Fica a dica. Mas, enfim, vamos lá. O que eu irei falar hoje é sim, claramente, de mais um livro nacional que este canal, mais do que nunca, é um apoiador dos nossos escritores brasileiros, da nossa cultura. Então hoje não poderia ser diferente. E o livro que eu irei falar para vocês, ele digamos é um 3 em 1, mas eu vou fazer um vídeo para cada um para não ficar muito longo, para que a gente não misture as histórias, mesmo sendo elas os mesmos personagens. Então, Grazi, chega de besteira, chega de blá 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 e vamos ao que interessa. O livro que eu irei falar hoje é então o nome de Um Show de Vizinho. Ele é como eu falei, um livro nacional e passa-se entre uma mocinha muito da danada, aquele protagonista de tirar suspiros e o seu filho Nicolas, que ele tem o TEA. O que seria TEA, Grazi? É um transtorno espectro autista. Então é um tema bem interessante com situações inusitadas e que deixa a gente de corações quentinhos e muito apaixonado. Mas vamos lá agora ao que interessa. Temos a Anne. Anne é o que? Uma menina que ela sempre soube o que quer, sempre correu atrás, batalhadora, enfim, sempre atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Ela e mais duas amigas resolvem então o que? Abrir uma agência de eventos, né? Uma agência na qual proporciona felicidade para as pessoas, como a decoração, o buffet, enfim, tudo que este evento fez. Então foi ela e as amigas, né? Ela principalmente de Nova York, foi para Miami tentar então realizar este grande sonho. E Anne, claro, vivendo um relacionamento há mais de 10 anos com Samuel, relacionamento esse podemos dizer bem tóxico, bem consumidor de energia. Então, tava bom para quem? Talvez somente para ele. Ela nem tanto, mas ela se conformava. Porém, ela num dia ali, ela teve aquele boom, aquele baque, no qual ela recebe uma proposta para um evento. Evento este, nada mais, nada menos que o casamento do próprio Samuel. Ela falou: opa, peraí, o meu namorado vai se casar e não é comigo? Como é isso que eu não estou sabendo? Claramente ela pira, ela fica doida, se sente traída, obviamente com toda a razão, e ainda por cima ter que passar por essa humilhação de preparar, de deixar o dia feliz pro próprio, agora então, ex-namorado. Uma loucura dessa. Então, mas para ela não ficar por baixo, para ela dar aquela volta por cima e claramente uma vingança, ela avista um vizinho este, uma beldade maravilhoso e com entra e sai um número grande de mulheres. Ela já pensa, é um garoto de programa, vou oferecer dinheirinho para ele, ele vai comigo no casamento e eu vou acabar com o safado do Samuel, desmascarar e ele vê que não estou sozinha, ainda por cima que é um cara que dá de 10-0 nele. E foi o que ela fez. Ela foi atrás do vizinho. Então temos Caleb. Caleb é quem? É o show de vizinho, como o próprio livro já diz. Aquele Deus maravilhoso que é vizinho de Anne, na qual muitas e muitas vezes ele a observava e ela também. Por isso essa rotatividade de informações de mulheres entrando e saindo. Então ela cria e toma coragem e vai sim lá com ele fazer a tal proposta. E Caleb, quem é Caleb? Caleb, ele é simplesmente um ex-CEO, né, de uma empresa, até já saiu na Forbes, porém foi deserdado pelo seu pai por motivos óbvios para ele, mas nem tanto, né, para o pai. E conforme vocês leem o livro, vocês vão entender o desenrolar e por que ele foi deserdado. E Caleb, então, tem o filho, que é o autista, o Nicolas. Nessa, então, ele tem ali seus
5 aninhos. E para o desespero do pai, o menino desaparece. E para onde o menino foi? Claramente que o menino foi parar lá na casa da vizinha, da N, atrás de formigas. Sim, é assim que ele fala, não é formigas, é sim formigas, de acordo com o Nicolas. O pai, desesperado, foi até lá e viu uma cena inusitada. O filho, de certa forma, interagindo, deixando a vizinha tocá-lo sem aversão, claro, devido à sua condição atípica, né, que a criança tem. Então, o pai, ao mesmo tempo que ele fica chocado com tal situação, também fica feliz, emocionado. E depois, mais pra frente, a gente conversa sobre um pouquinho do autismo para vocês entenderem estes dizeres na qual eu venho aqui falando para vocês. Meio muita conversa entre N e Caleb, falando sobre o Nicolas, o quanto ele sente orgulho do filho, né? Todas essas informações, ela toma coragem e o convida para o casamento. E ele topa, né? Ele vai fazer aquela historinha do namoradinho de mentirinha. Porém, o objetivo da Anne levar o Caleb pro casamento não é assim só para dizer, olha com quem eu tô, te superei, melhor ainda, não. Ela quer realmente destruir o casamento. Ela quer que, né, o Samuel lá se separe e que volte para ela, gente. Pasmem, com o Deus maravilhoso do lado, ainda ela quer o retorno do cara que praticamente a maltratava. Tratava, ou, né, bem mais do que dito aí, como uma segunda opção. Então, tipo assim, acorda garota, acorda menina, como já diz a Ana Maria, né, viu? Vamos lá e, né, com a maior cara de pau que tem, Samuel continua mandando mensagens para ela, né, falando o quanto a ama, o quanto foi divertido e que ainda quer continuar esse casinho. É muita cara de pau. Aí Caleb vai, convida a Anne para um jantar, para que ele possa conhecê-la melhor, para que então o fingimento do papel do namorado de mentirinha saia perfeito. Ele precisa conhecê-la. Claro que tudo isso com segundas intenções, eu posso até dizer que das duas partes. Mas então ele vai, ele conversa, Anne conhece mais o Nicolas com aquele seu jeitinho peculiar. Ele não, assim, não é muito de entender, digamos assim, entender assim, é duplo sentido. Então ele vai direto ao ponto, tipo assim, é o que tá dito, é o que acontece. Então acaba sendo até situações engraçadas, situações divertidas, não pela situação do autista, mas num contexto em si, porque quem tem filho autista, como eu, sim, eu tenho, então são situações inusitadas que acabam sendo engraçadas, né? Principalmente para as pessoas que não entendem muito, pelo fato de sem essa máscara, sem esse véu tipo da cortesia para as pessoas. Então eles são diretos e retos, curtos e grossos e que assim, para nós é encantador e também no livro acaba sendo e é muito divertido essa parte também. O diálogo entre Caleb e Anne também não é aquele ácido de farpas, mas assim, é bem irônico, é bem cômico, uma veia bem cômica assim, divertida, tanto dele quanto dela, os pensamentos dela, então ela é uma maluca de carteirinha, é bem legal, você se vê preso na história, assim, quando vê você já tá rindo, já tá se envolvendo e não consegue parar de rir, é muito divertido. Então, no meio dessa conversa do jantar, N acaba contando pro Caleb que na adolescência ela foi uma menina de baixa autoestima, era gordinha, era feia, e então Samuel foi o único que deu atenção para ela, mesmo ele pedindo que há muito tempo namorassem às escondidas, não tivesse redes sociais, enfim. O cara é muito cara de pau mesmo, só usava ela quando quer, e ela, devido a essa baixa autoestima, aceitava o pouco que ele tinha. Então, ou seja, melhor o pouco do que nada. Este era o pensamento dela. Então, explica porque ela acabou até aceitando essa relação meio que sem sentido. Mas ok, tudo muito bom, tudo muito bem. Então, ele precisa ir até a mansão então da noiva para conhecer a noiva, para entender o que ela quer, tudo, e pede para o Caleb que vá junto com ela, obviamente, porque ela tá com todo esse medo que vai que encontre o Samuel. Se encontrar o Samuel com o Caleb, melhor ainda que ela tem um escudo. Ela tem uma coragem, ela acha que tem essa coragem. Mas eles vão então até a mansão, acabam conhecendo a noiva, que ele já achou encantadora de primeira, ela não conseguiu ficar com raiva,
e suas amigas, para poder criar o cardápio, fazer uma degustação e blá blá blá. Então, enquanto ele foi lá organizar na cozinha, organizar os pratos para degustação, nisso Caleb fica com a noiva. Noiva fica assim, né? Fica na mesma sala com a noiva. Noiva é essa, na qual do nome de Sabrina, né? Não vamos ficar a gente só falando noiva, é a Sabrina. E ali naquele momento a gente percebe que os dois se conhecem. Que os dois, sei lá, já tem alguma coisa, tem algum mistério em volta destes dois. Grazi, você sabe? Sim, eu sei, mas eu não vou falar, senão eu vou dar spoiler, né? Aí eu viro pra vocês, mas se conhecem como? Tiveram romance? São amigos? Uma amizade colorida? São parentes? O que é? Você vai ter que descobrir. Tudo que vai passando, ele e Caleb vão criando uma conexão, eles vão se conhecendo melhor. Ela vê o quanto esse cara, além de lindo, o quanto ele é sábio. Conforme mais tempo que ele vai passando com o Caleb, ele vai mais se aproximando. E Samuel, graças a Deus, vai se distanciando. Neste meio tempo, Samuel mostrou a sua verdadeira cara, aquele seu lado mais agressivo, numa situação bem chata, bem assim, do cara panaca, ridículo. E, né, então fora esse babaca aí, o Caleb e ele então vão se aproximando, vai crescendo algo a mais, e claramente nisso, ai Grazi, eles só ficam conversando? Não, ele tem os seus peguinhas, os seus momentos de love, né, aquelas cenas que a gente faz, poderia ser eu, não é mesmo? Mas como não sou, vamos só ler e imaginar. Então eles vão ali se aproximando, né, vão criando um laço que é bem legal. Então nessas idas e vindas até a mansão, a preparação do casamento, faltando poucos dias para o casamento, algumas horas e blá blá blá, N acaba, mesmo até que sem querer, descobrindo o segredo entre Caleb e a Sabrina. E ao mesmo tempo ela também conhece o pai de Caleb, já que estamos se falando que é um casamento de toda a nata, né, de toda a alta sociedade de Miami. Então só os grandes, só os magnatas, enfim, qual palavra você quer dar, está lá. Então claro que o pai de Caleb não seria diferente. Além do segredo, conhece o canalha do pai, que ele pergunta se ele tem um preço. Ela meio lerdinha, preço como assim sobre o quê? Para ela largar o Caleb. Qual seria o valor? Quanto ela queria receber? Ai, Grazi, duvido que isso existe. Gente, não sei, eu não tenho tanto dinheiro, não sou da alta sociedade para saber disso daí. Mas quando se envolve muita grana, poder e status, ao meu ver, eu acho que tudo é possível. Então, não fica só neste conto de novela. Eu acho que pode ir um pouco mais além, como está acontecendo no próprio livro. Então, daí a gente fica, então, toda, né, essa confusão, e separa, não separa, né, ele vai abandonar, e o que vai acontecer? E o casamento, ele foi destruído, ele vai acontecer? Sabrina descobre que N era ex, não sei, ou a N vai ficar com o Caleb, ou resolve voltar com o panaca do Samuel. Pois então, a gente vai ter que ver, mas assim, o que eu posso dizer é que tudo ocorre de uma forma maravilhosa e muito divertida, isso com toda certeza. Com esse bafafá, né, de um casamento ser grande, e claro, as meninas fazem jus pro evento, então elas acabam ganhando várias clientes da nata, na qual meses da sua agenda já está lotada por novos eventos, então deu aquele boom que, graças, né, a elas, claro, a capacidade e também a influência, elas recebem um grande investimento de um investidor que vai ajudar essa empresa a decolar. Mas, claro, né, então vai o desenrolar de toda a história, e sim, então N e Caleb acabam ficando juntos, né, mas para isso, então vocês têm que ler para ver como que ficaram, o que aconteceu, e eles acabam se tornando uma, como posso dizer, uma perfeita família, ou a tal colônia de formigas, como dizia o Nicholas. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a história, assim, é bem interessante, a gente dá muita risada. Se gosta de histórias de risos, então essa é para você. E aí, Grazi, quais são as suas considerações finais? As minhas considerações finais são o quê?
Vimos no começo uma N de uma baixa autoestima, submissa, digamos até, e depois mesmo, né, quer dizer, ela sendo divertida, animada, até mesmo maluca, ela ainda não consegue tanto se reerguer. Mas claro que depois, de acordo com o livro, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai se amando e tudo dá certo. Caleb já em compensação é o oposto de N, então aquele cara de uma autoestima, né, com todo o poder, com toda a presença, tem um péssimo relacionamento com o pai, o filho com autismo, mas que acabou fazendo enxergar o mundo de outra forma, as pessoas de um jeito diferente, e isso foi muito positivo para ele, que fez tanto ele crescer como pessoa, ele crescer em vários sentidos, ter o Nicolas, e mesmo sendo atípico em sua vida, o ensinou muito, mesmo sem ter idade alguma, ele aprendeu muita coisa com o próprio filho. A relação entre Anne e Caleb, eu já falei para vocês no vídeo todo, não tem muito o que dizer. Ela é uma relação divertida, comunicativa, os diálogos são maravilhosos, a gente dá muita risada, um relacionamento de cumplicidade, diversão e muita maturidade conforme o tempo vai passando. Mas o que a gente pode dizer que para mim foi o foco principal e tem os meus motivos do Nicolas. Gente, o que dizer deste garoto, né? O que a gente pode dizer para ele? O Nicolas, ele mesmo vivendo no espectro, né, como, né, nós acabamos de falar, ele tem o seu jeito único de ver a vida, o seu jeito único de tratar as pessoas, direto e reto, mas claro, com muito carinho, muita educação e muita verdade, que é o que mais, assim, me encantou, é o que mais me encanta, né? Eu posso dizer assim, eu vejo muito em seus trejeitos, sabe? O meu filho, apesar do meu filho ser bem pequenininho, a gente começa, claro, através de muitos estudos e bastante observação, a ver, assim, várias coisas, sabe? Então, e o livro, ele me deixa muito feliz porque eu vejo que existem pessoas, né, empáticas com a situação, na qual estudou muito, então tem alguma propriedade para falar né, de trejeitos, enfim, de formas de pensar, de formas de agir, principalmente sobre o autismo, e passa pra gente, mesmo que de uma forma leve e divertida, que o autismo, ele não é um bicho de 7 cabeças, como a gente, digamos assim, pode ver, mas devido à falta de informação, à falta de buscar conhecimento, né, de entender ou até mesmo conviver para ver que não é tudo isso, não é tão complicado. Ressalvo que há casos e casos, níveis e níveis, então cada situação, cada pessoa tem a sua condição, mas não é nada assim tão complicado que não possa ser entendido e muito menos que possa ser vivido. Eles não são incapazes, eles são super capazes, até mesmo mais capazes do que nós mesmos, se a gente pegar e pontuar exatamente ali, tá? Mas é isso, o que eu achei? Eu gostei, super gostei, me diverti, então super recomendo essa leitura. Tem conteúdo bem legal, a história vai desenrolando, ela te prende, se deixar ali numa sentada que você dê ali, você já consegue terminar o livro, tá? Mas é isso, e agora eu posso dizer para vocês que o próximo vídeo é a sequência, digamos assim, que é já do Nicolas grande, no high school, ou para nós aqui terminando o ensino médio. Então a gente irá ver ele na adolescência, como ele se comporta e claramente o seu primeiro amor, aquele amor da adolescência que todos nós já vivemos ou vocês estão vivendo, que é forte, arrebatador e emocionante. Então aguardem o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, comenta aqui, dê a sua opinião, compartilha esse vídeo com os amigos, para quem ainda quer saber um pouquinho do livro, para as pessoas que tenham algum conhecido com autismo, para ver também que não é assim, que tudo é possível, que tudo é capaz. Veja os próximos vídeos, as próximas resenhas, enfim, tudo que tem aqui no canal que eu faço para vocês com muito amor e carinho. Tudo bem? Então até um próximo vídeo. Um
Super beijão, até mais e tchau, tchau!